Domingo, 1º de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 22º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, depois versículo 14 e 15, e ainda os versículos de 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, a questão levantada neste evangelho diz respeito a um elemento central da religião judaica, a questão das purificações. Os discípulos de Jesus são censurados por não cumprirem leis de purificação ritual. Não eram leis ruins. De certa forma, até serviam de proteção para o povo que não tinha as condições higiênicas da vida moderna. O problema estava em achar que isso era suficiente para estar em dia com Deus. Jesus recorre então ao Antigo Testamento, lembrando o que disse o profeta Isaías: o culto e os louvores são inúteis se a lei de Deus não estiver no coração e nos hábitos da pessoa que se considera religiosa. Aqui cada um de nós deve perguntar a si mesmo: a lei de Deus está plantada no meu coração? Continuando a reflexão, é bom saber que não há oposição entre Antigo e Novo Testamento, pois desde o começo Deus quer misericórdia, justiça, caridade e não apenas belas cerimônias religiosas. Deus não precisa de nossos louvores. Nós é que precisamos alimentar a nossa fé contemplando a grandeza do Senhor. Mas alimentamos a fé para que ela, fortalecida, se expresse em atitudes e ações coerentes com o projeto de Deus. Optar por esse projeto é um ato inteligente, porque Deus quer, acima de tudo, o nosso bem e a nossa própria felicidade que estamos construindo quando servimos a Deus. Para quem está preocupado com as eventuais impurezas que poderiam entrar pela boca de quem não pratica o ritual de lavar as mãos, pratos, copos, Jesus alerta para uma impureza maior, para algo que suja a vida de maneira mais prejudicial. Jesus deixa claro que as ações que contaminam o homem não procedem de fora, mas brotam do íntimo do seu coração. A impureza da qual é preciso acautelar-se é só de ordem moral. O perigo está no que sai da boca e do coração das pessoas, palavras, atos, sentimentos que envenenam as relações humanas. O elenco dos vícios que saem do interior do homem, apresentado por Jesus, nos convida a examinar a nossa consciência para avaliarmos como está a pureza do nosso coração. Aqui é bom lembrar que só os puros de coração verão a Deus. Além de tomarmos cuidado com o que sai da nossa boca e do nosso coração, talvez pudéssemos acrescentar que há perigo também no que não sai de nós. Por exemplo, na caridade que não praticamos, na justiça com a qual não nos importamos,
no perdão que não cultivamos, na solidariedade que não nos impulsiona. A maioria das pessoas não odeia conscientemente o seu próximo, mas não se dá conta do quanto prejudica simplesmente por ser indiferente, acomodada, alheia às dores do seu semelhante. Aos seus discípulos que querem aproximar-se do Senhor, Jesus pede uma única purificação, um exame de consciência para verificar quais os sentimentos que eles alimentam em relação aos irmãos. Pensemos seriamente nisso. Por fim, rezemos. Deus onipotente, fonte de todo o dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardar com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.